Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. O OMS quer antecipar o envio de vacinas para o Brasil. Fiocruz vai entregar 5 milhões de doses na sexta-feira. E pela Libertadores, o atual campeão Palmeiras estreia com vitória no último minuto de jogo. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco. Novas respostas da Bia contra o assédio. Abril ainda nem acabou, mas já é considerado o mês com mais mortes provocadas durante a pandemia em São Paulo. Assunto para Giovana Rizardo, na capital paulista. Gi, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite para todo mundo. 1/3 das mortes da pandemia aqui no estado aconteceram entre o mês passado e agora em abril. São Paulo ultrapassou os 90 mil mortos nesta quarta-feira. E olha, Salsi, desse total, mais de 15.100 óbitos foram em março e em abril quase 16 mil pessoas morreram de Covid-19. A ocupação de leitos começou a cair, mas de forma bem lenta. Nesta quinta começa a funcionar o 12º hospital de campanha aqui no estado, em Itaquaquecetuba. Durante essa inauguração, o governo de São Paulo adiantou que o Instituto Butantan deve pedir até sexta-feira a liberação das 3 fases de testes da Butanvac, que é a vacina desenvolvida totalmente pelo Instituto. Salsi. Infelizmente, os números ainda não são animadores. Obrigada, Gi. Boa noite. A Fundação Oswaldo Cruz vai entregar ao Ministério da Saúde nesta sexta 5 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca. Vamos ao Rio de Janeiro com o Leonardo Ack. Léo, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a entrega estava prevista para acontecer em 2 etapas, sendo que a primeira já era para ter sido nesta quarta-feira. Agora, o adiamento acertado com o Programa Nacional de Imunização permitiu que a Fiocruz aumentasse a previsão inicial em 300 mil doses. Assim, serão entregues 5 milhões de doses nesta sexta-feira. O Instituto Bill Manguinhos e a Fiocruz já conseguem produzir 900 mil doses por dia e garantem que tem IFA, o insumo para a fabricação em quantidade suficiente para fazer novas vacinas até meados de maio. Salsi. Obrigada, Léo. Boa noite para você. Os Estados Unidos anunciaram que chegaram à marca de 200 milhões de doses aplicadas nesta quarta-feira. Os detalhes com a correspondente Evelyn Bastos. Todas as doses foram aplicadas num período de 3 meses, com uma média diária de 3 milhões de vacinas por dia. Nesta semana, o governo americano informou que qualquer pessoa com 16 anos ou mais já pode receber a vacina. Cerca de 80% dos americanos maiores de 65 anos já receberam pelo menos uma dose do imunizante. Nesta quarta, o presidente Joe Biden anunciou que ainda não tem doses suficientes para enviar a outros países, mas disse que há planos de ajudar países da América Central e o Canadá. Nas últimas semanas, autoridades do Brasil tentam entrar em contato com os Estados Unidos para conseguir doses extras de vacinas. E a Organização Mundial da Saúde anunciou que vai tentar antecipar as entregas das vacinas contra o coronavírus ao Brasil. 4 milhões de doses serão enviadas por meio do consórcio da COVAX Facility. Nesta quarta, o novo ministro das Relações Exteriores, Carlos França, teve uma reunião virtual com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. Tedros fez um pedido para que o Brasil exerça sua liderança histórica no combate à crise do coronavírus. E olha, em Belo Horizonte, o comércio se prepara para reabrir nesta quinta-feira, então vamos antecipar as informações com a Virgínia Nalon. Virgínia, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você. A reabertura das atividades não essenciais foi autorizada pela Prefeitura depois de 48 dias de portas fechadas. O feriado de Tiradentes foi aproveitado pelos comerciantes para colocar tudo em ordem. A partir desta quinta, podem funcionar bares, restaurantes, lojas, shoppings, academias e salões de beleza. A expectativa é grande por causa da proximidade do Dia das Mães, uma das principais datas do comércio.
Mas a população deve continuar com as medidas sanitárias, como a máscara de proteção e evitar aglomerações. É que os indicadores da pandemia tiveram uma ligeira alta um dia depois do anúncio da retomada. Todo cuidado é pouco, né, Salsi? Sem dúvida, Virgínia. Obrigada, querida. E na Indonésia, as buscas pelo submarino que desapareceu com 53 pessoas a bordo entraram no segundo dia. A embarcação fazia um treinamento em Bali quando perdeu contato com a marinha e um vazamento de óleo foi detectado. 2 navios de guerra e cerca de 400 pessoas foram enviadas para o local. A Austrália, Singapura e Índia também ajudam nas buscas. Há menos de 100 dias para as Olimpíadas, o governo do Japão deve anunciar um novo estado de emergência para Tóquio nesta sexta-feira. Então vamos até lá com a correspondente Silvia Kikuchi. E Silvia, como a organização dos Jogos reagiu a essa notícia? Boa tarde para você por aí. Olá, Salsi. O Comitê Olímpico Internacional anunciou que os preparativos vão continuar mesmo com o estado de emergência em vigor aqui na capital. A medida deve começar a valer a partir do final de abril por um período de 2 ou 3 semanas, justamente para cobrir o feriado de Golden Week, o mais longo do Japão. Os organizadores das Olimpíadas prorrogaram até junho a decisão sobre o limite de espectadores durante os Jogos. Já o Comitê Olímpico Internacional manteve a proibição de protestos com teor político, religioso ou racial por parte de atletas dentro dos estádios, pódios e cerimônias. Salsi. Obrigada, Silvia. Bom trabalho para você. E olha, de volta ao Brasil, ficou para o último dia a sanção do orçamento de 2021 pelo presidente Jair Bolsonaro. Nesta quarta-feira, ele sancionou apenas as mudanças na lei de diretrizes orçamentárias. O repórter Matheus Scavazini tem os detalhes para a gente. Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. O novo texto da LDO, sancionado nessa quarta, deixou gastos emergenciais fora da meta fiscal do orçamento. Tudo para não furar o teto de gastos. As alterações destravaram o maior impasse em relação ao orçamento, os impactos econômicos causados pela pandemia. Com isso, vai haver crédito para programas emergenciais, como o Pronamp, para pequenas empresas, e a redução de salário e jornada, que já foi feita no ano passado. Já o orçamento de 2021 deve ser sancionado nesta quinta, mas a expectativa é que o presidente vete 10 bilhões e meio de emendas parlamentares, que ficariam no patamar de 37 bilhões de reais. Salsi. Obrigada, Matheus, pelas informações. E policiais da Rota em São Paulo vão usar câmeras nos uniformes a partir do mês que vem. As novas câmeras são acionadas automaticamente com transmissão em tempo real para as centrais da Polícia Militar. A gravação é automática e não pode ser cancelada pelo policial. Ao todo, serão empregadas 2.500 novas câmeras durante as ações da PM. E agora o futebol. O Palmeiras, atual campeão da Libertadores, estreou na competição com vitória no último minuto do jogo. Já o Atlético Mineiro ficou no empate. Veja como foi. Na Venezuela, o La Guaira recebeu o Atlético Mineiro e marcou o primeiro. Adrian Martínez roubou a bola, driblou a marcação e tocou no canto do goleiro Everson. 1-0. No segundo tempo, Guilherme Arana chutou e, após o rebote do goleiro Zaratio, deixou tudo igual. La Guaira 1, Atlético Mineiro 1. No Peru, o Palmeiras abriu o placar contra o Universitário com Danilo. No segundo tempo, Rony cruzou para Rafael Veiga fazer 2-0. O time peruano reagiu. Gutierrez diminuiu de cabeça e 3 minutos depois, o mesmo Gutierrez empatou de pênalti. Mas nos acréscimos, Renan deu a vitória ao time brasileiro. Universitário 2, Palmeiras 3. E na Copa Sul-Americana, Bahia e Ceará entraram em campo nesta noite. Veja os gols. Em Fortaleza, o Ceará saiu na frente do Jorge Wilstermann da Bolívia com gol de Nares. Pouco depois, o colombiano Mendoza ampliou, cobrando pênalti. No segundo tempo, Osório diminuiu para o time boliviano. Mas Vina recebeu o passe, driblou o goleiro e fechou o placar. Ceará 3, Jorge Wilstermann 1. No Uruguai, o Bahia enfrentou o Montevideo City Torque. E Rodriguinho colocou o time baiano em vantagem logo no começo do jogo. No segundo tempo, o time da casa empatou com Pisitilho, final 1-1.
A bola também rolou nos principais países da Europa e os brasileiros foram destaque. Veja só. Na Copa da França, o PSG goleou o Angers por 5-0 e se classificou para a semifinal do torneio. Neymar marcou o dele de cabeça. Agora, bonito mesmo foi o passe de letra do Di Maria para o gol de Icardi. No campeonato italiano, a Juventus saiu perdendo para o Parma, mas virou o jogo graças ao brasileiro Alexandro. Primeiro ele dominou na área e encheu o pé para empatar. No segundo tempo, ele virou o jogo de cabeça. E olha que o Alexandro quase fez outro, mas quem tocou por último de cabeça foi o De Ligt. No Campeonato Espanhol, o Real Madrid goleou o Cádiz por 3-0, com 2 gols do francês Benzema e assumiu a liderança provisória da tabela. E na Inglaterra, depois de abandonar a Superliga da Europa, o Manchester City venceu de virada o Aston Villa e está cada vez mais perto do título da Premier League. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Eu vejo você aqui no JR 24 Horas. Boa noite, cuide-se. Tchau.